Os canteiros no copo de Sura consultam o mapa onde semearei os passos. A curva para o rio, confirma a beleza. Os homens ocupados com a dor contemplam a água, buscando a luz que lhes caiu do olho. Nelson Lineu, bem-vindos à televisão de Moçambique. Obrigado. O que importa realmente dizer em forma de poesia? O que não se pode dizer de outras formas. Acho que a poesia para mim conta mais quando das voz àquelas coisas aparentemente pequenas que no dia a dia nós passamos e não damos por elas. Então eu acho que a poesia não tem que cingir-se naqueles grandes assuntos, aqueles assuntos que nós temos como grandes, mas que sejam fundamentais. Tem que tratar assuntos fundamentais para a essência humana. Sim. E tocas aqui neste assunto da essência, um assunto fundamental, ao qual não podemos fugir, que é a morte. Acha que a morte pode ser adiada com a poesia? Primeiro tenho a certeza que a morte não adia a poesia. Então, mas a morte, o que a poesia, a relação da morte com a poesia a relação da morte com a poesia eu chamo de vida. Sim. Acha que a vida é uma causa perdida? A vida não acho. Principalmente enquanto haver poesia. Faz sentido viver? A escrever. Explica-nos como é que a poesia suporta nesse sentido de dar sentido à vida. Eu acho que a vida em si tem vários sentidos. O que acontece é que nós vamos escolhendo. E um dos melhores uma das companhias, um dos companheiros nesse sentido que eu escolho na vida é a poesia. Há um aspecto muito comum na poesia, que são as figuras de estilo. E há pouco tempo falavas do chão, que gostas muito do chão. Qual é o chão em que os poetas pisam quando escrevem? Os poetas pisam o chão imaginário. Eu acho que o chão imaginário é dos fundamentais, mas desde que tenha areia. Mas é o mesmo sentimento que tens, por exemplo, quando olhas para os olhos de uma criança? Por acaso a criança está sempre marcado na minha poesia e é isso. Eu acho que olhar para os olhos da criança, olhar para a inocência, dá-te uma certeza de coisas que tu ainda nem sabes que saberás, né? Então é interessantíssimo. É esse chão, provavelmente, em algum momento pode não existir, mas que eu sempre procuro quando vou escrever a partir do olhar de uma criança. Nesta obra, quem fala? É o Nelson Lineu ou é a própria poesia que fala com o leitor e conversa consigo? Eu simplesmente sou intermediário entre a poesia e o leitor. Então, quer o leitor conversa com a poesia, ou os leitores imaginários que eu tenho vão conversando com a poesia e a poesia vai conversando com esses leitores. Né? Os livros têm vida? Tem. Qual é a vida deste livro? livro? Mais que 7. Mais que 7. Qual é a vida deste livro? Eu acho que cada leitor vai dando vida. Quem for a ler, por exemplo, esse livro, eu detesto pensar que foi começado a escrever em algum momento e detesto pensar que acabará de ser escrito. Então eu acho que muito antes de eu começar a escrever, as minhas vivências ou as minhas leituras já davam indícios do começo desse livro. E eu digo que também não terá fim, porque cada leitor vai continuar a construir o livro. Quem for a ler ou a falar dos versos, sempre haverá uma outra vida para o livro. Né? Escreve como se fosse no princípio de tudo isto, ou escreve como quem está a continuar uma obra iniciada? Eu prefiro dizer que todos os poetas estão a escrever um mesmo poema. Então eu estou a participar nesse poema. Tenho a sorte de ter conhecido o Lineu já há algum tempo e de ganhar alguma experiência e aprender um pouco mais dessa intertextualidade e essa interculturalidade. Nasceu na Zambésia, uma terra bastante rica. E sente-se aqui no poema que diz: no leito materno eu bebia o rio, a mordida no peito a mãe sabia, o barco atracou.
As Asas da Água, que é o seu segundo livro, é navegação para algum destino, tendo os pés assentes em Moçambique? Claro, claro. Essa parte do poema que tu estás a dizer, o livro está dividido em 3 partes. A primeira fala do rio, a segunda fala da folha e a terceira fala de ave. Nessa primeira parte que leste esse poema fala de rio e chama-se Os Sinais do Rio. Claramente eu estou a falar do Rio dos Bons Sinais, mas não só no sentido físico, mas num sentido imaginário. Eu quero que cada leitor crie o seu Rio dos Bons Sinais, não necessariamente tendo água nessas coisas, mas haja um elemento que lhe fique da infância ou da memória ou que lhe ligue a uma determinada cidade. Então, não estou a convidar os leitores a viverem um rio, mas a terem aqueles elementos, juntar aqueles elementos mais fundamentais na sua infância que o liga tanto à cidade como às pessoas que estão ao seu redor. E sente que as necessidades humanas e os problemas humanos são um problema para si ou são um catalisador para escrever a poesia que escreve? Primeiro, eu acho que os problemas humanos fazem parte da vida. Eu não vejo isso, já não vejo isso como se com uma certa angústia, um certo sofrimento, porque eu sei que quase mesmo as próprias ciências, até as próprias artes, provavelmente surgiram a partir de um determinado problema, a tentar resolver um determinado problema, assim como o fogo, nesse caso, assim como a roupa que vestimos, a ciência foi tentar resolver um problema. Então, os problemas humanos, para mim, fazem parte da evolução humana. E a poesia ensina-se? Pode ensinar-se o país a ler a poesia? Eu não sei se ensina-se, mas eu tenho a certeza que aprende-se. Como é que o país todo reflete-se na sua poesia e como é que sua poesia reflete-se no país? O país reflete-se na minha poesia em algum momento, porque já viajei para uma boa parte do país, então tenho convivido com vários, não só das crianças, mas tenho convivido com vários olhares e esses olhares têm sido fundamentais para a minha escrita. Eu acho que a caneta se parece com cada olhar que eu encontro. Então, na minha poesia, as pessoas, o país está na minha poesia de variadas formas e de variadas formas. Não só pessoas, estão lá as coisas, estão lá as cores, estão lá os sons, estão lá as vozes, os sabores. Então isso tudo está lá e eu procuro trabalhar a poesia de certa forma que não só nos levemos a partir do que lemos, é um ato só da vista, mas tem que ter em conta também todos os outros sentidos. Então, o poeta mente? O poeta representa. Só para não dizer o poeta é um fingidor, né? Ninguém como eu conhece o pudor dos insetos. A quem quiseste representar neste poema? A folha. Este foi o último poema que eu escrevi. Esta parte do poema fala sobre a folha, então não se explica o poema, mas eu gosto muito da ideia porque diz, ninguém como eu conhece o poder dos insetos. É a folha que está a dizer isso e a folha é sempre atacada pelos insetos. Então provavelmente os insetos atacam a folha por causa da folha conhecer o poder deles, né? Quem é a folha? Quem é o inseto, Lineu? A folha e o inseto é o poema e o autor. E consomes? Claro. Estás consumido depois disto tudo? Estou, porque eu acho que a relação com a poesia se parece com... Eu costumo dizer o seguinte, só existe uma coisa no mundo que duas pessoas fazem ao mesmo tempo. Só existe uma coisa. Nesse caso é o sexo, o mesmo pode estar acontecendo na poesia também e comigo como autor. Nelson Lineu vem de uma geração que demonstrou algum trabalho e alguma preocupação com os problemas e tem uma grande força, que é o movimento literário Cupaluxa. A prova disso é a edição da tua segunda obra. E sempre esteve assente, este movimento sempre esteve assente na poesia. Tem medo de perder-se no poema ou que o poema perca-se quando escreve? Acho que o maior medo até é depois de escrever.
porque, desculpa, depois de publicar um determinado livro. Sente que pode ser devorado por outros insetos? Sim. Perdê-lo naquele momento é que nem os pais, quando vão deixar, os filhos já cresceram, cada um vai viver a vida dele. E às vezes vemos casos de falta de respeito do pai. São os próprios poemas a dizerem-te num dia que você, como poeta, tu não fizeste algo além de ser o que eu quis, porque o poema, querendo ou não, ele vai, em algum momento, vai fazer do seu próprio destino. Então, em algum momento há essa angústia para vou publicar e vou deixar de ficar só com eles, só ali em casa, conviver. E quando eles saem, também há aquela questão de será que eles vão se dar bem onde vão? Será que eles, que nem os pais das mães, será que eles vão tomar banho? Será que vão fazer isso? Pois. Vão vestir isso? Então, a ideia é essa. Mas a maior alegria é quando, depois daí, vais ouvir ele por si ou na boca de outras pessoas, principalmente na boca de outras pessoas, a darem outros sentidos que nem sequer estavam na tua mente. E acho que é isso. Eu acho que a poesia não é uma coisa em que o autor, ou nesse caso o poeta, ou o sujeito poético, aliás, tem que se sentir dono daquilo. Não é isso. Ninguém é dono daquilo, porque nem nós sabemos às vezes de onde é que vieram as ideias, nem que apareceram, e as palavras que nós depois retrabalhamos. Né? Há um aspecto notável nesta obra, e na primeira também, que são poemas, iria dizer, minimalistas, ou em miniatura, bastante curtos, uma estrofe, 2 estrofes, e é uma espécie de um silêncio que é uma porta que se abre para os leitores. Esta forma ou este formato é propositado, ou é esse receio ou medo que o poeta tem deles diluírem-se? Não, eu acho... Para este livro eu tentei fazer uma coisa. Eu já sabia que já tinha começado com essa técnica no primeiro livro, mas para este livro eu sentia que precisava de ter um outro labor estético e, acima de tudo, de criar, não vou dizer a voz porque vão surgindo várias vozes, mas criar uma certa consistência, ter um domínio desse tipo de escrita. Então eu quis fazer isso e quis fazer, até a partir do título, uma coisa que eu acho interessante, que eu tentei procurar é trazer elementos que aparentemente não tem uma ligação um com o outro, mas a partir desse texto, a partir dos textos vão ganhando a sua própria vida. Então isso faz aquela coisa que eu gosto no mundo, que não é que hajam ideias estáticas, que isto é aquilo, que aquilo é assim, que aquilo não. Sim, há várias coisas, há várias combinações que podem ser feitas. Sim, devoram-se entre elas, abrem-se novos caminhos, novos espaços, depois a partir deles vêm outras palavras e em algum momento o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos ter que usar essas combinações agora para serem como se fosse, até nem vou dizer cânone, mas fosse o padrão para criarmos as outras palavras ou esses outros encontros. Né? Estudou filosofia, ele é muito filosofia. Como é que o universo filosófico está presente no seu processo criativo quanto poeta? Opa, neste livro eu gosto disso, porque no meu primeiro livro foi uma questão de guerra. Eu não queria que o lado filosófico ou do filósofo aparecesse no livro e uma boa parte das pessoas acabaram dizendo que lá estava. Então o que eu quis fazer, eu sei que não posso mutilar-me, não vou mutilar-me, vou tentar conciliar as duas coisas. Então, de certo... O filósofo nega a morrer. Claro. Sim, então o que eu quis fazer é conciliar as duas partes, é manter o lado estético da poesia, aquela beleza da poesia, mas aquela profundidade de pensamento. Se fores a ver em cada poema, querendo ou não, há uma palavra que te remete a vários cenários. E eu gosto muito também da ideia de existir uma multiplicidade, há muitas significações. E dependendo da cultura, da experiência de cada um, vai fazer várias interpretações. Eu gosto, por exemplo, do poema que o Mauro leu, quando disse: a mordida no peito, a mão insabia, o barco atracou. Então, eu deixei de mamar muito tarde. deixei de mamar muito tarde. Aliás, até nem deixei. Até que nem necessariamente deixar de mamar, mas depois de um tempo eu sempre ficava ali a brincar com a mama, depois de algum tempo. Então, e continuas a fazê-lo? Não com a minha mãe. Brincadeira. Mas a verdade é que é essa coisa. Se fores a ver o Omar ou o Bamo, percebes? A morder no peito, o barco atracou. É uma coisa que eu gosto, na poesia eu gosto de Deus esses dois elementos.
Há poetas que são mais herméticos, trazem aquelas questões difíceis, mas há poetas como o Mário Quintana. Tão simplista. Uma coisa tão simples que você... Tu, quando tu escutas isso, você identifica. É um poema que eu gosto muito, até vou dizer, é do Mário Quintana. Aliás, dois, um do Mário Quintana e um da Sofia de Melo Breno. Mário Quintana diz assim: por mais que a tenham demolido, a gente ainda continua vivendo na velha casa onde nasceu. Poxa, isso é... Você não tem aqueles grandes, aquele todo labor de palavras. Sim. Depois tem falávamos da morte no começo, da Sofia de Melo Breno. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Poxa, isso é... E eu acho que essa coisa que é a poesia, é essa maravilha. Voltarás àquele mar? Sempre volto. Provavelmente não escreveria se não estivesse a voltar àquele mar. Na escrita, nesse caso, né? Não só no sentido físico. Aliás, eu faço questão, este livro, a primeira parte que eu falo, faço questão disso, mas eu não faço questão no sentido só de estar a elevar a cidade, é aquilo que eu dizia no começo. É algo que cada um pode fazer com a sua própria cidade no momento em que lê o texto. Não precisa necessariamente achar que é Climane, é ritmo. Não, são elementos que cada um busca e está lá. Muito obrigado. Boas leituras.